tempo da lei, aleluia, o espírito de Elias queimava, o espírito de Davi transformava perseguidor em profeta. O espírito de Davi transformava perseguidor em profeta. Esse é o espírito da graça. É o espírito que transforma o perseguidor em profeta. Deus vai transformar aqueles que te perseguem em servos do Senhor, cheios do Espírito. Chegou uma caravana, Espírito Santo neles. Chegou outra caravana, Espírito Santo neles. E todos profetizaram. Aleluia, o espírito da lei transforma perseguidor em churrasco. Espírito da graça transforma perseguidor em profeta. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ele transforma pela graça. Aleluia, o Espírito estava em Davi, passou para eles, e eles não levaram Davi, eles profetizaram. Eles foram cheios do Espírito Santo. Davi conseguiu ter a graça no tempo da lei. Davi conseguiu ter a graça no tempo da lei. E quem tem a graça, quem tem o Espírito da graça, ele repassa esse Espírito para aqueles que precisam, para aqueles que perseguem. Aleluia! Que esse Espírito da graça venha alcançar todos os meus perseguidores. Que todos aqueles que me perseguem, que te perseguem, venham se transformar em profeta. Aleluia! Todos aqueles que tocam no meu nome, no teu nome, possam ser transformados em homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus possa transformar as línguas ferinas, as línguas malignas, em língua cheia do louvor, adoração a Deus e profetizando para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus venha transformar os Saúls da vida em homens cheios do Espírito Santo. Que Deus possa transformar aquele macumbeiro que fez macumba contra a tua vida em um profeta do Senhor. Aquele crente mundano que faz oração contrária em profeta do Senhor. Aquele companheiro de trabalho que te persegue em profeta do Senhor. Aquele amigo da escola que não gosta de você em profeta do Senhor. Que Deus venha transformar, aleluia, o seu vizinho que não olha nem para a tua cara em profeta do Senhor. Aleluia. Elias transforma perseguidor, aleluia, queima com o espírito da lei, mas Davi, ele transforma perseguidor em profeta. Orianda labassuricanta labaia. Os perseguidores vieram para levá-lo, para tomá-lo, para prendê-lo, mas foram envolvidos com a glória do ambiente a qual ele estava inserido. Que a glória do ambiente em que você está inserido venha se apossar daqueles que te perseguem. Davi, no tempo da lei, recebeu o Espírito da graça. Agora eu só quero ler aqui um versículo para a gente finalizar. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Hoje deu mais pouca gente, né? Mas a gente não vamos deixar de fazer o Almoçando a Palavra por causa de falta de gente, não. Tá? Deus me falou. Às vezes a gente faz live, ensinamento para os irmãos da igreja, os de perto, e Deus alcança os de longe. Deus falou, eu vou alcançar pessoas de longe. Porque se os de perto não valorizam, os de longe vão valorizar. Porque isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é palavra. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou falando da minha vida, eu não estou nem falando do ministério, eu estou falando da palavra de Deus. Né? Tem gente que rejeita, tem gente que não gosta. Né? Paciência. E Deus vai alcançar outras pessoas. Tiver 1, 2, 3 aqui, hoje tem 5. Mas tiver 1, 2, 3, 1, eu já estou dando ensino. Tá? Importante a palavra do Senhor fazer eu fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Marcos capítulo 9. Marcos
Vai procurando Marcos 9 aí. Não é Marcos 9. Não é. Não é Marcos 9. O versículo, irmão. Meu Deus. Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encontrar aqui. Eu preciso encontrar. Aleluia. Está em Marcos. Glória a Deus. A passagem diz assim, ó. Depois eu vou ver se eu encontro. A passagem diz assim, que os discípulos de Jesus, eles entraram em Samaria. E os samaritanos não recebeu a Jesus. Então os discípulos disseram a Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós oramos para que Deus mande fogo do céu e consuma eles? Jesus disse a eles: vós não sabeis de que espírito vocês são. Não ore por isso. Os discípulos disseram: nós podemos orar para Deus mandar fogo do céu e consumir o samaritano, porque os samaritanos não quiseram aceitar o evangelho de Cristo, porque os samaritanos não receberam a palavra. Então ele disse: nós podemos orar para Deus mandar fogo do céu, o espírito da lei, o espírito de Elias. E Jesus disse: vocês não sabem que espírito vocês são. Porque vocês não são da lei, vocês são da graça. Vocês não vão, aleluia, orar para Samaria ser queimada ao fogo. Vocês vão orar para Samaria ser cheia do Espírito. Aleluia! O mesmo João que está aqui dizendo, nós orar para queimar, para vir fogo do céu, o Espírito da lei queimar eles. É o mesmo João que em Atos 8 vai com Pedro em Samaria derramar sobre eles, não fogo do Espírito da lei, mas o Espírito Santo, o Espírito da graça. O João que em Marcos está dizendo: Senhor, nós podemos orar para o fogo queimá-los, porque eles rejeitaram ao Senhor. É o mesmo João que depois, cheio do Espírito Santo, vai lá em Samaria impor as mãos para que os samaritanos sejam batizados com o Espírito Santo. Porque até então ele não entendia do que espírito ele era. Ele era da graça e estava na lei. Davi estava na lei, mas era da graça. Era da lei, mas estava na graça. Ele estava na graça, mas era da lei. Mais ou menos isso. No tempo da lei, Davi viveu na graça. Os discípulos, no tempo da graça, queriam viver a lei.
E Deus disse, não pregue esse evangelho de queimar quem não quis me aceitar agora. Quem vai julgar é a palavra. O seu espírito não é espírito da lei, o seu espírito é o espírito da graça. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham aprendido. Esta é a palavra de hoje. Que Deus possa falar mais aos vossos corações, ao nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade. Lucas 9. Eu estava caçando em Marcos 9. Lucas 9, 52. Lucas 9, 52. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram entrar em uma aldeia de samaritano para fazer preparativo, e eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando, repreendeu e disse, não sabeis de que tipo de espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Eu não vim com o espírito da lei para destruir, mas eu vim com o espírito da graça para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Amém? E aqui em Atos capítulo 8, aqui é Tiago e João. Em Atos 8 é Pedro e João. Atos 8, 14, a mesma Samaria. Ora, quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, o mesmo João, do Espírito da Lei, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome de Jesus, e eles lhe impuseram a mão, e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Esse é o Espírito da graça. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Segunda-feira estaremos de volta, daremos continuidade aqui à nossa aula sobre o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos e até segunda, em nome de Jesus.